Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Nesta quinta-feira, o governo Cláudio Castro publicou um decreto flexibilizando a utilização de máscaras em todo o estado, inclusive em ambientes fechados. Tal decisão ocorre com essa nova grande queda em relação aos números da Covid-19 e também a ampliação da vacinação. Em função da melhora do cenário epidemiológico da Covid no estado do Rio de Janeiro e do avanço da cobertura da vacinação, o governo do Rio publica hoje um decreto em que faculta aos municípios a definição sobre a obrigatoriedade do uso da máscara em ambiente fechado. Essa decisão também foi tomada em função desse cenário heterogêneo nos municípios. Municípios com indicadores epidemiológicos muito baixos e outros saindo agora da quarta onda de Covid. Portanto, a partir desse decreto, as secretarias municipais de saúde, através de ato normativo próprio, então, podem definir se a máscara será ou não obrigatória em ambientes fechados dentro do seu território. É importante deixar claro que, independente da decisão tomada por cada secretaria municipal de saúde, aquelas pessoas que quiserem manter o uso da máscara podem assim fazê-lo. Importante salientar também que a gente recomenda que as pessoas com sinais e sintomas respiratórios que eventualmente forem entrar em contato com outras pessoas, que mantenham o uso da máscara. Até a entrada desse boletim informativo, a Prefeitura de Teresópolis não havia se posicionado em relação a essa flexibilização aqui no município, que, aliás, mantém, inclusive, a obrigação da utilização de máscaras em ambientes abertos. A Anvisa anunciou a liberação de um medicamento, o registro de um medicamento para a Covid-19 para atender pessoas que precisam de um complemento além da vacinação. A medicação fabricada pela AstraZeneca será de uso profilático, ou seja, antes da infecção pelo coronavírus. Mas a Anvisa destacou que ele não substitui a vacina e os cuidados como distanciamento e uso de máscaras devem continuar. O remédio é indicado para pessoas com baixa imunidade e que não tenham uma resposta imunológica adequada à vacinação contra a Covid-19. Também é indicado para quem tem reação grave às vacinas disponíveis contra a doença. O pedido de uso emergencial foi apresentado em 17 de dezembro do ano passado à Anvisa e já tem autorização em agências reguladoras dos Estados Unidos, França, Israel, Itália, Bahrein, Egito e Emirados Árabes. Este é o 7º medicamento autorizado no Brasil para o tratamento da Covid-19, mas é o primeiro com uma ação profilática. A administração será feita em forma de injeção intramuscular. Considero que no cenário da pandemia, o uso de um novo produto na profilaxia da Covid-19 pode proporcionar mais uma estratégia para a proteção da população, em especial considerando que a sua atuação não é dependente da resposta e da integridade do sistema imune de cada indivíduo. Recentemente você viu aqui na Diário TV e também em destaque no Jornal Diário de Teresópolis uma denúncia sobre uma situação vergonhosa que vem ocorrendo em localidades do interior do município, que são os lixões clandestinos, cada vez mais e em maior volume. Nesta quinta-feira, a Prefeitura se posicionou sobre o assunto. Nós cobramos aí as ações de 3 secretarias que têm grande responsabilidade nesse quadro que nós temos acompanhado aí crescer, infelizmente, em vários bairros aí do município, principalmente da zona rural. Bom, segundo a nota divulgada pela Assessoria de Comunicação, os posicionamentos são os seguintes. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente diz que tem realizado operações periódicas de fiscalização e que 2 multas foram aplicadas recentemente e que a ação será intensificada para flagrar e multar os autores desse descarte irregular. Sobre a Secretaria Municipal de Agricultura, o posicionamento é que está em fase de estudo a implantação de um programa municipal de reaproveitamento de descartes e sobras da produção agrícola. Também no documento, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos se defendeu e alegou que atua no recolhimento do lixo domiciliar na cidade e no
interior. Bom, estão aí os posicionamentos dessas 3 secretarias que têm essa grande responsabilidade: meio ambiente, agricultura e serviços públicos. Agora, vamos ver se vai ficar somente na promessa, né? Serviços públicos, a gente sabe que tem a coleta, mas chegou nesse ponto crítico, horroroso, essa estrada que fica ali entre Vieira e Bom Sucesso, próximo a um famoso hotel. Prejuízo para o meio ambiente e prejuízo também para o turismo. Se você não sabe, o turismo rural tem cada vez mais procura aqui em Teresópolis. Agora você imagina o turista que foge aí do caos das grandes cidades, vai passear lá em Bom Sucesso e se depara com essa vergonha que é crescente nesse local e também em outras localidades. Será que o turista vai querer voltar? Muito difícil, né? Na edição anterior do boletim mostramos aqui um protesto lá na Fazenda Hermitage, onde plantaram bananeiras em buracos na pista e foram lá e resolveram o problema. Hoje recebemos mais uma imagem aqui pertinho da nossa redação, olha só. Cruzamento das ruas Vancler Fonseca e Rui Barbosa, né? Lá na Hermitage tinha bananeira e outro tipo de espécie vegetal aí no local de um buraco aqui, um afundamento de pista no cruzamento da Vancler Fonseca com a Rui Barbosa, próximo a um grande hotel. Bom, publicamos essa denúncia aí de populares e entramos em contato com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que na parte da tarde mandou uma equipe para resolver o problema, né? Está aí fechado o buraco, né? Saiu ali a vegetação e a informação é que havia uma manilha quebrada e com essa manilha ali rompida, né, houve o afundamento da pista. Então a Secretaria de Serviços Públicos realizou o conserto da manilha, a troca da manilha e fechou a rua, né? Foi informado que nesse caso específico seria aguardada aquela máquina compactadora para depois os paralelos serem colocados novamente ali no cruzamento. Agora, sobre lá a Fazenda Hermitage, voltando à questão das bananeiras, não é que elas voltaram para a pista, olha só as imagens que recebemos aí nesta quinta-feira, né? Buraco fechado, estamos vendo ali o asfalto, ou no popular pinche, como costumam dizer, e as bananeiras de novo. Mas qual o motivo, né? Se fecharam os buracos? Segundo moradores lá da Fazenda Hermitage, é a continuidade do protesto. Eles lembram que não querem apenas asfalto, ou no caso a operação tapa-buraco. A informação de um dos moradores, que é o Flávio, que enviou essas imagens, é o seguinte: não queremos só asfalto, queremos médico, a limpeza da Fazenda Hermitage e do túnel. Aliás, aquele túnel cada vez menos utilizado. Vi uma imagem desse túnel assustadora, né? A quantidade de lixo, de pichação, iluminação, imagino que também não exista. Vamos agora para o segundo distrito de Teresópolis. Olha só que imagem impressionante, Providência, quase a metade da rua cedeu em direção ao Paquequer. Ali é o Rio Paquequer, essa ponte aí, ó. Providência, quilômetro 60 da Rio Bahia, ali naquela rampinha ali, sai no quilômetro 60. Do outro lado, onde foi improvisada essa sinalização aí para evitar que o motorista seja surpreendido, caia com o carro dentro do rio, fica o asilo Lar Feliz, a casa de idosos Lar Feliz. Os moradores lá de Providência atentam para esse grave risco. Cada vez mais partes da rua estão cedendo em direção ao Paquequer. Além desse risco de acidente de trânsito, tem aí o perigo de eles ficarem isolados aí, né? Lembrando que ainda estamos no verão, vem mais chuva forte por aí, a rua pode terminar de ceder e ficarem isolados os idosos, as pessoas que trabalham lá no Lar Feliz e também a estação de captação de água da SEDAI, que fica do outro lado, né? Para um lado é o Lar Feliz, para o outro lado o sistema de captação da SEDAI. Além desse problema aí, recebemos também imagens da continuidade da rua que não tem calçamento, é lama pura. É lama pura. E os moradores reclamam que em dias de chuva forte fica dessa maneira aí. Essa rua aí é a rua Sebastião Vilas Boas. Porém, como não tem nenhuma placa, nenhuma indicação, as pessoas costumam chamar de Rua do Asilo Lar Feliz. Quem enviou essas imagens aí foi a Patrícia, que é neta do Sebastião Vilas Boas, que foi a pessoa homenageada com o nome dessa rua lá em Providência, um antigo morador lá da localidade de Providência. Nós entramos em contato, né, como é de praxe, como eu falo sempre aqui, não adianta só mostrar o problema, tem que se cobrar aí
dos responsáveis, nesse caso é o governo Vinícius Clausen. Cobramos um posicionamento para essa rua que mais parece um rio e da ponte, que também está parecendo um rio. Afinal de contas, se a via continuar cedendo em direção ao Paquequer, teremos somente rio. Lembrando que logo depois ali ele se encontra com o Rio Preto, né? Onde o Paquequer deságua no Rio Preto. Porém, até a entrada desse boletim informativo, nenhum posicionamento, né? Volta ali, por favor, Gilberto, a imagem da ponte. Olha só que preocupante. Que preocupante. Imagine à noite o motorista saindo ali da BR-116, quilômetro 60, aí vem algum engraçadinho, uma criança quebra esse bambu, a sinalização é um bambu com fita da Defesa Civil. E o motorista não percebe que a rua, a metade quase da rua já cedeu em direção ao rio, e ele vai tombar com o carro dentro do curso d'água, que nesse trecho aí é bastante fundo, né? O Paquequer não é esse Paquequer rasinho que a gente conhece aqui do centro da cidade, não. Aí ele já recebeu água de diversos rios, das zonas urbanas, da zona urbana e da zona rural, e é bastante volumoso, ou seja, as chances de um acidente fatal são enormes. Atenção, Prefeitura, atenção, governo Vinícius Clausen. Chamo também aí a atenção da gestão municipal para o Vale dos Cedrinhos, que fica aqui entre Albuquerque e Vale São Fernando. Esse bairro foi duramente afetado naquela chuva de sábado, um sábado no começo de fevereiro, parece que foi o primeiro sábado de fevereiro. Muitos deslizamentos de terra, afundamento de pista, manilha sendo destruída pelo volume da chuva, né, volume da água, né, em consequência dessa chuva forte. Deram uma empurradinha na terra para o canto e ficou somente nisso. Olha só a quantidade de lama, de terra, obstruindo parcialmente a estrada principal de Vale dos Cedrinhos. E se de um lado tem barreira, a gente vê na imagem, do outro, olha só, afundamento de pista, sistema de escoamento da água, que já era precário, virou, olha o tamanho ali, olha o volume desse problema aí, lá em Vale dos Cedrinhos, né? Já foi denunciado dezenas de vezes, os moradores ficam preocupados justamente aí com as chuvas, né? Ainda tem muita chuva forte para vir, e eles dizem que não é nem preciso chover forte não, né? Qualquer chuvisco, a localidade de Vale dos Cedrinhos vai ficar novamente intransitável, sendo prejudicados também os estudantes, já que as vans não sobem, o pequeno ônibus que faz o transporte estudantil também não sobe. E olha que Vale dos Cedrinhos nem é muito longe, né? Às vezes as pessoas pensam que as localidades lá do interior do município, quase vizinhas a Nova Friburgo, de repente a prefeitura nunca nem ouviu falar, mas estão na área de Teresópolis. Devem receber atenção, e Vale dos Cedrinhos é aqui pertinho, é vizinho a RJ 130. Falando no interior do município, o presidente da Câmara de Vereadores, Leonardo Vasconcelos, divulgou aí um posicionamento da casa sobre esses muitos questionamentos relacionados às demandas do interior do município, que são cada vez maiores, né? Essas chuvas de dezembro, o mês de dezembro choveu quase, né, um mês todo, janeiro também muita chuva, o que só fez piorar as localidades do 2º e 3º distritos. Nós temos, na verdade, mais de 700 quilômetros de ruas no interior sem asfalto. 700 quilômetros é muita coisa para uma Secretaria de Agricultura acanhada, que não tem material, que não tem condições, que não tem equipamento. Na verdade, essa prefeitura só vai ao encontro do interior naqueles meses de outubro, de ano de eleição, em que espera as pessoas na boca da urna com um pouquinho de asfalto. Isso tem que mudar. Nós temos que ter uma política de Estado verdadeira, em que as estradas da produção trazidas pelo governo do Estado, aqueles equipamentos que tinham aqui no passado, voltem, que tenha dinheiro na Secretaria de Agricultura, e isso a Câmara já está trabalhando. Ontem entrou uma proposta para aumentar em 3 milhões de reais o orçamento da agricultura. Nós aprovamos um empréstimo de 20 milhões de reais para a Prefeitura, para comprar equipamento, não é para alugar não, é para comprar máquinas e equipamentos. Nós estamos vivendo 2022, mas parece que voltamos à década de 90. O que o vereador Fidel Faria e outros vereadores do interior têm passado são momentos de agonia, porque eles se elegeram e hoje são representantes do povo daquele lugar, mas o poder público não voltou mais lá. E quando volta, acha que é na base do favor, é na base do que está te fazendo alguma coisa, e não é isso. Os representantes do interior é o maior peso da Câmara, a maior quantidade de vereadores da Câmara, hoje seguramente se elegeu com voto do interior, é o de exigir que
que a prefeitura mude de posição. Graças a Deus e somente pelas mãos de Deus, não vivemos uma tragédia esse ano em Teresópolis. Mas nós não podemos chegar o outro verão na situação em que estamos. E você que acompanha o nosso trabalho aqui na Diário TV, no Jornal Diário de Teresópolis, em nosso site Net Diário, deve ter visto uma reportagem que fizemos 2 semanas atrás, lá no interior do município, onde produtores rurais relatam esses e outros problemas aí para continuar produzindo. Lembrando que a produção rural de Teresópolis é a principal do estado do Rio de Janeiro, mas ainda assim a maioria dos produtores do interior do município, 2º e 3º distritos, vivem dificuldades aí inacreditáveis para os dias de hoje e muitos estão aí parando de produzir ou pensando em deixar de trabalhar nessa área, né? E se isso ocorrer, será um problemão não só para Teresópolis, logicamente para Teresópolis, porque essas pessoas vão precisar aí de outros empregos, vão precisar do sistema de saúde, porque hoje o produtor rural que tem uma condição um pouquinho melhor paga um plano de saúde, mas se ele não tiver mais, ele vai para o SUS, vai para a UPA e também o Estado, né? Vai faltar alimento na mesa do Estado do Rio. Então, atenção, governo municipal, governo estadual, vamos olhar com mais carinho para os produtores de Teresópolis. Eles estão há tempos gritando por socorro. Fechando essa rodada do Diário Comunidade, né? Hoje recebemos muitas demandas aqui no nosso WhatsApp, o 2742-9977, uma reclamação de falta de iluminação pública, dessa vez na Quinta da Barra, né? Nem é falta, assim, chegar a instalar, segundo moradores, né? Aquela famosa iluminação de LED, né? Tanta campanha foi feita aí, mas eles dizem que não demorou muito tempo, não. Menos de um mês, as lâmpadas de LED apagaram, deixaram de funcionar lá na rua Catulo da Paixão Cearense, ali na Quinta da Barra, né? Fica ali na Quinta da Barra, pertinho do acesso do Vale da Lua. Vamos ao Diário Policial, mais uma grande apreensão de drogas realizada pela Polícia Militar. Trabalho do 30º Batalhão de Polícia Militar diariamente nesse enfrentamento ao tráfico de drogas, que é um crime que pode gerar diversos outros delitos. Dessa vez, apreensão na Servidão 51 da Rua Zenóbio da Costa, bairro do Perpétuo, trabalho feito aí pela Polícia Reservada, AP2, e pelo Setor Bravo. Foram apreendidas 85 pedras de crack, 79 sacolés de cocaína, aliás, de maconha, e 40 pinos de cocaína, né? Preocupante a situação em relação ao tráfico de drogas, temos falado com isso, é o crime com mais ocorrências aqui na cidade, gera furtos, roubos, homicídios, são diversas ações aí delituosas que acabam sendo ampliadas em consequência do tráfico de drogas. Agora, isso significa que, tenho falado isso com frequência, se tem todo dia prisão por tráfico ou pelo menos apreensão de drogas nesse volume aí para mais, às vezes muito mais, é porque o volume de teresopolitanos utilizando material entorpecente é enorme. Então já é uma questão também de saúde pública, né? Fácil de compreender essa matemática. Tá aí o 30º, vamos deixar aqui um número, mais um trabalho do 30º, os números de denúncia, né, para você aí participar, né, contribuindo com a Polícia Militar, que apesar de ser bastante atuante, não pode estar em todos os bairros ao mesmo tempo. Tá aí telefone 190, tradicional 190, o 2742-7755 e o 99817-7508. São esses canais de comunicação da Polícia Militar, lembrando que não é necessário se identificar. A Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher programou para a próxima semana um evento aí contra a violência doméstica, a Marcha de Respeito e Combate às Violências contra as Mulheres. Será realizada essa marcha aqui no centro da cidade, dia 8, saindo às 10 da manhã. A concentração às 9h30 na Secretaria da Mulher, que fica ali na Avenida Lúcio Meira 375, em frente ao Centro Administrativo, né? O antigo fórum, né? Ali que fica a Secretaria da Mulher. Então a concentração é ali em frente, às 9h30 da manhã,
para as 10 horas sair essa caminhada, essa marcha. Lembrando que Teresópolis tem registrado muitos casos de violência doméstica, né? A Polícia Civil tem feito muitas prisões, inclusive recentemente até um policial militar foi denunciado pelo crime de violência doméstica aqui em Teresópolis e teve as suas armas de fogo apreendidas em consequência desse pedido feito pela Polícia Civil e atendida, né, a decisão aí pelo juiz da comarca local. Muitos crimes, infelizmente, registramos ao longo dos anos aí casos de feminicídio aqui em Teresópolis e é preciso estar atento. Então participe, fique também aí de olho nos números de denúncia, nos canais de comunicação e precisando de qualquer ajuda, peça antes que seja tarde demais. Atenção contribuinte, tem início na próxima semana a entrega da declaração do imposto de renda. Estão obrigados a declarar o imposto de renda os cidadãos que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021 e quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima do limite de R$ 40 mil. A instrução normativa do imposto sairá nesta sexta-feira. A Receita elaborou um cronograma. No dia 3 de março, haverá liberação dos serviços de imposto de renda com conta gov.br nos níveis ouro e prata. Em 7 de março, será disponibilizado o programa para download, já permitindo a entrega da declaração. No dia 15 de março, a novidade é que será liberada a declaração pré-preenchida em larga escala, com informações do próprio contribuinte para revisão ou complementação, indo até o último dia da entrega, 29 de abril, sem nenhum custo. A declaração pré-preenchida estará disponível em todas as plataformas para preenchimento do imposto de renda da pessoa física, no online, no app, celulares e tablets. Outra novidade é que o contribuinte poderá informar a conta Pix para receber a restituição ou fazer o pagamento de cotas do imposto a pagar. Essa inovação e integração entre sistemas traz mais agilidade e segurança nas transações com a Receita Federal, além de simplificar todo o procedimento de pagamento e restituição de impostos. De acordo com a Receita Federal, as restituições serão pagas em 5 lotes. O primeiro será liberado em 31 de maio e o último 30 de setembro. Essas e outras notícias você confere também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Já somos quase 50 mil. Até mais!